Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos fazer a correção das atividades de matemática da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades envolvidas e os conteúdos relacionados estão aí nas suas telas. Na questão 1, ela introduz o Teorema de Pitágoras. Então, primeiro vamos ler a questão, vamos fazendo elas por parte, e no final a gente vai ver um pouquinho mais do que é esse Teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui a figura que mostra a planta de uma casa com a vista de corte de um telhado. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo destacado nessa cor grená, e esse triângulo retângulo ele está fora de escala. Então, o que a gente pode observar? Que o lado maior, deixa eu só pegar o apontador a laser aqui para ficar mais fácil para vocês poderem ver onde que eu estou falando. O lado maior, ó, que é deste ponto aqui de cima até essa ponta aqui, ele é o lado maior do triângulo retângulo, certo? É conhecido como hipotenusa e nesse caso aqui mede 5 metros. Os outros lados, conhecidos como catetos, então nós vamos ter dois catetos. Então temos a hipotenusa e os dois catetos. Então eles medem respectivamente, ó, este daqui 1,4 metros, que é o cateto menor, que nós vamos representar pela letra B, e este outro aqui, ó, 4,8 metros, que é o cateto maior, que nós vamos representar pela letra C. E a hipotenusa, não falei, nós vamos representar pela letra A, certo? Então, esses daí são os três lados desse triângulo retângulo destacado. E como algumas das madeiras que sustentam o peso das telhas, nós vamos calcular, primeiro, o perímetro desse triângulo, ou seja, quantos metros de madeira serão necessários, no mínimo, para formar essa parte do telhado. Então, para essa parte aqui, ó, nós queremos o quê? O perímetro desse triângulo retângulo. Perímetro é o quê? A soma dos lados. Então, vou pegar a caneta aqui agora. Deixa eu pegar a cor em preto. Então, aqui primeiro nós vamos calcular o perímetro. Então, o perímetro, que eu vou representar pela letra P maiúsculo, o que vai ser? Vai ser a soma dos lados desse triângulo retângulo. 5 mais 4,8 mais 1,4. Fazendo essa continha aqui, somando 5 mais 4,8 mais 1,4, nós encontramos 11,2 metros. Então, este daí é o perímetro deste triângulo retângulo, que no caso vai ser a quantidade de madeira necessária para exatamente essa parte aqui do telhado da casa, certo? Então, essa aqui é a primeira pergunta. A segunda pergunta. A madeira, que será o pendural ou a altura do triângulo, deve ter exatamente quantos centímetros? Então, aqui o pendural que nós estamos olhando é o quê? O cateto menor, ó, que tem 1,4 metros. Então, aqui, ó, primeira pergunta. Segunda pergunta, a resposta é 1,4 metros. Agora, terceira pergunta. Qual a área desse triângulo em metros quadrados? Então, essa aqui é a terceira pergunta. Qual que é a área desse triângulo em metros quadrados? Então, na semana 3, nós vimos a área de figuras planas e a área do triângulo é calculada da seguinte forma, ó. É a base vezes a altura dividido por 2. Então, no caso aqui, a área desse triângulo vai ser igual à base, que é o cateto maior, que é 4,8, vezes a altura, que nós já vimos na segunda resposta aqui, que a altura é o cateto menor, que é 1,4 metros. Tudo isso dividido por 2. Então, fazendo as continhas aqui, ó, 1,4 vezes 4,8, isso é igual a 6,72. E nós vamos dividir isso daqui por 2. Fazendo essa divisão por 2, a área é de 3
4,36 metros quadrados. E a última perguntinha é: qual a área desse triângulo em centímetros quadrados? Ó, nós achamos a área em metro quadrado. Agora ele quer a área em centímetro quadrado. Então, quando a gente for converter, ó, fazer o cálculo de área para converter metro quadrado para centímetro quadrado, nós temos que lembrar que 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. Qual que é a fórmula para transformar metro quadrado em centímetro quadrado? Nós vamos multiplicar o valor de área por 10.000. Qual que é a área que nós tínhamos em metro quadrado? 3 metros, 36. Então, nós vamos pegar esse valor e vamos multiplicar por 10.000, que nos dá 33.600 centímetros quadrados. E agora, vocês puderam ver de lado aqui, que nós não abordamos ainda, que o teorema de Pitágoras é o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é A, o que é B, o que é C? O A do teorema de Pitágoras, que ele é aplicado exclusivamente em triângulos retângulos, o A é a hipotenusa, ou seja, o lado maior desse triângulo, que vai estar oposto ao ângulo reto aqui. Já o B e o C são os catetos. Então, independente, eu posso colocar o B como cateto maior ou o C como cateto maior. Tanto faz, o B e o C são os catetos, certo? Então, vamos fazer aqui o restante da questão, que dizia o seguinte, que no projeto de engenharia, as duas madeiras dos catetos devem ser perpendiculares, ou seja, devem formar um ângulo reto de 90 graus, que é isso aqui que está no desenho. Esse ângulo aqui tem que formar um ângulo reto, tá? Então, o encontro aqui, ó, do cateto maior com cateto menor tem que formar um ângulo reto. Então, um bom construtor de telhado sabe a importância da medida do pendural de sustentação, que é a altura do telhado. Vamos conferir o teorema de Pitágoras no projeto? Então, só relembrando, o teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo, que é um triângulo que vai ter um ângulo de 90 graus, e este teorema serve de base para muitos cálculos na engenharia. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, aqui faz uma perguntinha ainda, se vocês sabem o que isso significa. É o que a fórmula trouxe aqui, ó, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras aqui. A ao quadrado. Então, nesse caso aqui, qual que é o valor da hipotenusa, o valor do A? É 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado é igual B ao quadrado. Qual que é o valor do B? É o cateto menor nesse caso, que é 1,4 metros. Então, vamos colocar 1,4 ao quadrado, mais o valor do C, que é o cateto maior, que é 4,8 ao quadrado. Então, aqui nós não temos uma incógnita para encontrar. Nós temos os valores e nós queremos verificar se esse projeto aqui está correto ou não. Como que nós vamos ver isso? Se nós temos um sinal de igual aqui, uma igualdade, então o que eu tenho do meu lado esquerdo, 5 ao quadrado, tem que ser igual ao que eu tenho do meu lado direito, que é 1,4 ao quadrado mais 4,8 ao quadrado. Se o que eu tiver de um lado for igual ao que está do outro, tá ok o projeto, tá certinho. Agora, se os valores encontrados aqui no final forem diferentes, quer dizer que esse projeto aqui não está correto, tá? Então, vamos conferir. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, igual 1,4 ao quadrado é 1,4 vezes 1,4, que é igual a 1,96, mais 4,8 ao quadrado, 4,8 ao quadrado, 4,8 vezes 4,8, que é igual a 23,04. Então, 25 já vou deixar aqui do meu lado esquerdo. E o que eu tenho do meu lado direito? Uma soma. Então, se eu somar 23,04 com 1,96, eu vou encontrar 25 também. Então, 25 igual a 25. Isso significa que o projeto desse telhado está correto.
Já na questão 2, nós temos dois triângulos, tá? Eles estão lado a lado. E triângulo a gente nomeia eles falando os vértices, né? Então, nós temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. O que significa esse sinal aqui, ó? AB, esse sinal DF. Eu estou querendo dizer que o AB, o lado AB desse triângulo, ele é paralelo ao lado DF desse outro triângulo. Então, estou dizendo também que o triângulo ABC, ele é semelhante a DEF. Então, nós vamos calcular a medida do lado x e o valor do ângulo y. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos olhar aqui o valor do ângulo y. Eu coloquei aqui embaixo novamente o triângulo ABC, e eu vou colocar sobre ele, ó, com a mesma base, ó, o BC, a base DE aqui em cima, e vocês vão poder ver, ó, que eu estou colocando DF sobre o BA, dessa forma aqui. O que vocês podem observar? Eu coloquei o pontinho, o vértice D, que é esse pontinho aqui, em cima do vértice B, ó, que é esse pontinho. Ó, pus em cima do mesmo jeito. Ó. Se vocês verem, ó, agora eu vou ligar o D até o C aqui. Ó. Então, nós temos essa parte. E aqui eu vou ligar o D até o A. Então, eu complementei aqui de vermelho. O que vocês podem observar? Que este ângulo aqui, ó, do triângulo DEF, que é o ângulo Y, ele é o quê? Ele é o mesmo ângulo do ABC, que é 60 graus, tá? Então, o valor do ângulo Y, vamos colocar aqui embaixo, é igual a 63 graus. Por quê? Os triângulos semelhantes, quais são as características dos triângulos semelhantes? Os triângulos semelhantes, eles vão possuir os lados proporcionais, tá? Que é o que a gente vai ver aqui na medida do lado x. Os lados vão ser proporcionais. E os ângulos vão ter a mesma medida. Observe aqui que o exercício não coloca, mas nós podemos ver que o ângulo BCA é um ângulo reto, 90 graus, e o ângulo DEF também é um ângulo reto de 90 graus. Então, esse ângulo é igual a esse. O ângulo aqui, ó, 63 graus, é igual ao ângulo Y, que a gente já viu. E esse ângulo aqui de cima, ó, o BAC, que seria esse ângulo, é igual ao ângulo DFE, que é esse ângulo aqui. Eles seriam iguais. Então, os ângulos internos de triângulos semelhantes são congruentes. E agora, para calcular a medida do lado x, o que vocês podem observar aqui? Ó? Esse lado BC, ele é igual a 14 centímetros. Então, 14 centímetros. E esse lado aqui, DE, é 7 centímetros. Agora, nós sabemos, ó, que o DF é 18. E o BA é o valor que nós queremos encontrar, que é x centímetros. O que vocês podem observar aqui? Ó? Então, nós colocamos aqui, ó, a parte de baixo, que é o BC e o DE, que um é 14 e o outro é 7. E aqui nós colocamos, ó, o BA, que é x, e o DF, que é 18. O que vocês podem observar? Lembra que eu falei que eles são proporcionais? Então, se eu pegar, ó, 14 e dividir por 7, eu encontro 2. Então, de 14 para 7, o que eu fiz aqui? Eu dividi por 2. Então, para mim sair do 18 e vir para o x, ó, eu estou indo da esquerda para a direita, eu estou dividindo por 2. Para mim vir da direita para a esquerda, eu vou fazer o processo inverso da divisão, que é a multiplicação. 18 vezes 2 é 36. Então, eu consegui encontrar o valor de x. Deixa eu colocar aqui. Valor de x, que é igual a 36 centímetros. Também, utilizando o que o PET trouxe, nós poderíamos utilizar da seguinte forma. 14, que é o lado BC, está para o lado DE, que é 7. Da mesma forma que BA, que é x, está para DF, que é 18. Como que nós faríamos agora? Aqui nós vamos fazer, ó, multiplicação. Vamos multiplicar 14 por 18 e vamos multiplicar 7
com x, tá? Vamos multiplicar cruzado. Então, deixa eu apagar essas setinhas vermelhas que eu tinha feito. Vai ficar da seguinte forma. Como x nós já colocamos do lado esquerdo, 7 vezes x, 7x. 14 vezes 18, 252. Como nós já vimos nos PETs anteriores, é uma equação de primeiro grau. Vou isolar o x. O 7 que está multiplicando passa do outro lado, dividindo. Então, x é igual a 252 dividido por 7, que é igual a 36 centímetros. Então, nós podemos utilizar, igual o PET trouxe, utilizando regra de 3 e caindo numa equação, ou podemos ter esse raciocínio aqui, tá? Então, essa aqui é a questão 2. Na questão 3, nós temos um terreno em formato triangular. E ele foi dividido em duas áreas, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que o lado de 9 metros do triângulo, ó, esse lado aqui, ele é paralelo ao lado de 27 metros. Então, nós podemos ver que nós temos um triângulo maior, que tem essa parte aqui, a altura dele, desse triângulo de 27 metros, e um triângulo menor, que essa altura dele aqui é 9 metros. Então, o que que ele quer? Ele quer que nós calculamos a medida do lado x. Então, o que que nós podemos notar aqui? Ó? Eu sei que essa parte aqui vale x. Esse outro lado aqui, ó, essa parte, vamos supor que ela chame x. Então, se eu pegar aqui, ó, x mais y, tem que dar quanto? Tem que dar todo esse espaço aqui, que é 90 metros. Então, x mais y igual a 90. Mas vamos tentar encontrar aqui esse valor do y. Então, isolando o y, escrevendo y em razão de x, y é igual a 90. O x que estava a mais vai passar para o outro lado, menos. Então, y é igual a 90 menos x. Então, vamos colocar aqui, ó, y é igual, vou escrever até de outra cor, deixar em vermelho aqui, 90 menos x. Por que que eu escrevi isso? Que y é igual a 90 menos x, se a gente queria encontrar apenas o valor do x. Por isso daqui, ó, pessoal, o que que vocês podem observar? No triângulo maior, ó, triângulo maior, qual que é a altura dele, deste lado? 27 metros, tá? No triângulo menor, a altura, 9 metros. Então, 27 está para 9, igual. Qual que é o comprimento da base do triângulo maior? 90. 90. E qual que é o comprimento desse triângulo menor, ó, que é o valor do y, 90 menos x. Eu poderia colocar o y aqui e encontrar o valor do y sem problema algum. Eu poderia colocar o y aqui, cairíamos numa equação de primeiro grau, que nós encontraríamos o valor do y, só que depois eu teria que voltar aqui. Lembra os sisteminhas que a gente viu no PET anterior? Aí, no lugar do y, a gente colocaria o valor e encontraria o valor do x. Mas como a gente quer o valor do x só, o y para mim não faz diferença, eu só já vou colocar direto 90 menos x. Então, nós vamos multiplicar cruzado. Ó. 27, que vai multiplicar tudo isso daqui. Ó. 90 menos x, igual a 9 vezes 90. Então, aqui nós multiplicamos, ó, a regra do chuveirinho. Primeiro, 27 vezes 90, que é 2.430. 27 vezes menos x, menos 27x. Isso é igual a 9 vezes 90. Eu já estava colocando 9 vezes 90 de novo. Aqui a gente já pode fazer a continha, né? 9 vezes 90 é 810. Então, deixa eu já colocar 810 aqui. 810. Então, vamos deixar só o menos 27x desse lado. No outro lado, continua 810. Esse 2.430 que estava a mais, passa para lá, menos. Então, deixa menos 27x.
é igual a 810 menos 2.430, que é menos 1.620. E aqui eu cometi uma falha, eu esqueci do x aqui, tá? Então, aqui de cima para baixo, ó, eu tinha esquecido do x, deixa o x aqui. Agora, vamos pegar esse menos 27, ó, que está dividindo, que está multiplicando x, vamos passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a menos 1.620 dividido por menos 27. Então, x é igual a menos dividido por menos é mais. 1.620 dividido por 27 é igual a 60. Então, o meu valor do x é 60 metros. Eu escrevi centímetros aqui, eu já vou corrigir. Então, o meu valor do x é 60 metros. Então, o que significa esse valor do x ser igual a 60 metros? Significa que aqui, ó, vale 60, e aqui, ó, é 90 menos x, 90 menos 60 é 30. 30 mais 60 dá 90. Então, nós calculamos a medida do lado x, que é 60 metros. Na questão 4, nós vamos parte por parte, lendo o enunciado e fazendo junto. Então, nesse espaço abaixo aqui, nós vamos desenhar um retângulo da figura 1, com as medidas da base maior de 4 centímetros sobre a linha tracejada, e o lado menor, ou altura, com 3 centímetros. Então, deixa eu pegar o apontador a laser aqui, que eu já vou fazendo, já fiz, na verdade, e vou mostrando para vocês. Então, eu fiz aqui, ó, o retângulo, com o lado maior, a base de 4 centímetros, e o lado menor, a altura de 3 centímetros, certo? Essa aqui foi a primeira coisa que ele pediu para a gente fazer. Depois, trace uma diagonal desse retângulo e meça. Então, vamos traçar aqui a diagonal, ó. Então, agora ele quer o quê? O tamanho dessa diagonal. O que nós podemos observar nos retângulos, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Todo retângulo, os 4 cantos vão ser ângulos retos. Então, pegando aqui, ó, essa parte de baixo, ó, desse retângulo, nós temos o quê? Um triângulo retângulo. E com ele nós aplicamos a teorema de Pitágoras e conseguimos encontrar o valor aqui, que no caso é a hipotenusa, ó, que nós temos nesse triângulo retângulo aqui, ó, essa parte de baixo, é um triângulo retângulo. Então, o meu valor da hipotenusa, que é o valor de A que eu quero encontrar, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Vamos chamar o B com cateto de 4 centímetros. Então, A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Somando 16 com 9, o meu A ao quadrado é igual a 25. O meu A, no caso, o contrário da potenciação é a radiciação. Então, o meu A é raiz quadrada de 25. O meu A é igual a 5 centímetros. Então, encontrei o valor do A aqui, ó, que é 5 centímetros. Agora, a partir do vértice da base do retângulo, marque um ponto de distância de 1,5 centímetros para iniciar a figura 2. Desenhe outro retângulo da figura 2, semelhante à figura 1, então outro retângulo semelhante, ou seja, a proporcionalidade, tanto da base quanto da altura, vai ser a mesma. Então, nós vamos duplicar esses lados, tanto a base quanto a altura. O que é duplicar? Multiplicar por 2. Então, se a base tinha 4, vai passar a ter 8 centímetros, e a altura que tinha 3 passa a ter 6 centímetros. E depois traçar a diagonal do retângulo maior. Tracei a diagonal. Meça a diagonal do retângulo da figura 2 e responda o que você observou. Ó, nós multiplicamos 4 por 2 chegou a 8, 3 por 2 chegou a 6. O que vai acontecer aqui com a diagonal? Então, aqui nós temos, ó, no retângulo, o ângulo reto. Essa parte de baixo nós temos um triângulo retângulo. E nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que é o que eu vou chamar de A, é igual do cateto de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado também.
Então, no meu caso, o A é o valor que eu quero encontrar. Ele vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A ao quadrado é igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Se eu somar 64 mais 36, eu chego a 100. Então, meu A vai ser igual a raiz quadrada de 100. Meu A é igual a 10 centímetros. Então, meu A aqui, ó, deixa eu voltar. O meu A vale 10 centímetros. O que vocês puderam observar? Se nós duplicarmos os lados do retângulo, o que vai acontecer com a diagonal? Ó, do retângulo menor era 5, agora passou a ser 10. Também vai ser duplicada. E para encerrarmos, na questão 5, o enunciado diz que muitos objetos da vida real misturam os formatos de figuras geométricas planas de 2 dimensões, que é o comprimento e a altura, ou de figuras não planas, que também são conhecidas como sólidos geométricos, ou figuras geométricas espaciais, ou até mesmo como figuras geométricas não planas. Os sólidos geométricos possuem 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Então, aqui tem um desenho do cubo mágico, que é um sólido geométrico, e os palitos de fósforo mostrados. E vamos responder. Se considerar todos os palitos de fósforo de mesmo tamanho nessa figura 1 aqui, ó, quantos palitos foram usados para fazer os 3 quadrados? Então, se vocês contarem, ó, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitos. Tá? Então, foram usados 10 palitos. Então, vou responder até aqui na frente do negrito, que era a pergunta. Vou escrever a resposta. Foram usados 10 palitos. Beleza? Faça a experiência no piso da sua casa. Depois, retire apenas 2 palitos de fósforo para formar apenas 2 quadrados no piso da cozinha da sua casa. A figura 1 modificada mostra a vista de cima dos 3 quadrados formados como objetos no mesmo plano. Desenhe no retângulo abaixo como seria a vista de cima dos 2 quadrados que você formou no piso da cozinha da sua casa. Então, eu já coloquei aqui, ó, se nós tínhamos 10 palitos e pediu para retirarmos 2, nós ficamos com 8. Então, eu consigo fazer 2 quadrados, desde que esses 2 quadrados, ó, não estejam unidos, tá? São 2 quadrados, cada um deles tem 4 lados, que não faz parte do outro, certinho? Então, com isso, a gente termina a correção da semana 4 do PET 3. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me contatarem lá nos nossos canais de comunicação, que é o WhatsApp e também o Conexão Escola. Até a próxima. Tchau, tchau.